E agora, deixa eu apresentar para vocês o professor arquiteto, né, Ricardo Vidal, ele que é professor da Unip, deve ter muitos alunos de olho aqui na telinha para assistir o nosso Ricardo Vidal hoje, falando um pouco exatamente sobre acessibilidade, que é algo hoje obrigatório, né? Será que as autoridades fecham um pouco os olhos quando a gente fala em acessibilidade e não impõe rigor nessa lei que todo mundo é obrigado ao construir, seja público ou privado, a fornecer acessibilidade a todo tipo de deficiência? É isso, Ricardo? Isso, Astrid. Inicialmente queria agradecer o convite, né? Dar boa noite a você e aos telespectadores. Hoje é obrigatório, sim, você ter todos os seus projetos, principalmente os públicos e comerciais, voltados para esse público também, né? Então, tudo tem que ser acessível para os mais diferentes tipos de deficiências ou mesmo para pessoas comuns. O que eu posso dizer é que a NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela recentemente foi revisada e reeditada agora em outubro de 2015. E ela hoje engloba todo tipo de deficiência e também está voltada para as pessoas comuns, as pessoas normais, ditas normais, também está sendo abarcada pela norma e ela define, então, o dimensionamento de ambientes para todas as pessoas. Porque não faz muito tempo, acho que talvez há 10 anos para cá, que se despertou para esse tipo de problema, digamos assim, de dar acessibilidade às pessoas que precisam, que são deficientes ou que são diferentes, né? Porque eu acho que há 10 anos atrás essas pessoas não circulavam muito, elas não saíam. Então não havia essa necessidade grande da gente se adaptar ou adaptar o espaço para receber essas pessoas. Mas hoje não, elas vão ao mercado de trabalho, elas estudam, elas participam do nosso dia a dia, vão a restaurante, vão a barzinho. Então tudo hoje tem que estar, pelo amor de Deus, pronto, né, para receber toda pessoa com qualquer defeito que ela tenha ou qualquer dificuldade que ela tenha de se locomover. Por exemplo, hoje a gente tem as cadeiras de roda, mas as ruas não oferecem uma acessibilidade segura para um cadeirante, por exemplo. E aí, o que é que a gente faz? A gente faz a nossa parte, você como arquiteto, para as empresas. Mas e a rua? Como é que a gente faz para que a rua seja segura? Porque não é segura nem para a gente que anda bem, né? Exatamente. A gente cai, a gente escorrega, torce o pé, e às vezes torcer um pé é pior do que quebrar. Você fica com aquele problema o resto da vida. E coitado, quem for cadeirante não consegue. E também aquelas muletas, né? Como a gente vai andar na rua? Bom, eu falo aqui em João Pessoa porque a gente vive essa realidade da gente, né? Mas como a gente pode fazer um cadeirante se locomover sozinho? Porque no São Paulo, inclusive, aconteceu. O cadeirante sozinho estava se locomovendo, veio um ladrão e roubou. Então imagina um absurdo como a pessoa fica totalmente indefesa, entregue a todo tipo de perigo, né? Exato. Isso é uma questão interessante. Antigamente a gente não via muito realmente pessoas deficientes andando pelas ruas, né? Eu frequentando os espaços públicos, e hoje vemos mais. Isso aí é decorrente da própria exigência dos poderes públicos de que os projetos sejam adaptados para as pessoas deficientes. Agora, não vemos elas nas ruas, evidentemente, andando pelas calçadas, porque as calçadas não funcionam nem para os pedestres, né? Não tem funcionado. E como é que a gente pode exigir isso do governo? Porque a gente, por exemplo, no meu apartamento, um dia eu acordei e tinha um pequeno elevador, uma distância pequena, mas era com uma cadeira de rodas de um dos nossos inquilinos, e ele ia até a piscina. E era só um vão de 1 metro, talvez, mas foi feito esse elevador para essa exclusiva cadeira de rodas. E isso não teve briga, não teve nada, foi um pedido que eu nem soube, quando eu vi já estava pronto. E o que é que a gente pode exigir do governo para que isso seja feito, para que o nosso cadeirante, o nosso deficiente, o nosso cego, o nosso surdo possa se locomover sem susto? É um direito deles. Eles e toda a sociedade, nós todos temos que exigir do poder público que se faça essas adaptações.
nós vemos os espaços privados já adaptados exatamente por uma exigência do poder público. E isso é muito bom. Agora, não se exige, inclusive a própria, vamos dizer, a prefeitura, ela exige que nós façamos o nosso edifício 100% acessível da porta para dentro, mas não fala das calçadas. Inclusive, quando nós vamos fazer as calçadas, não é exigido que ela seja acessível. Não, a prefeitura não cobra isso. Exatamente pelo fato de que a calçada é um espaço público. E isso aí talvez acarrete para ela, num tempo breve, a curto ou médio prazo, que ela também comece a adaptar todas as vias públicas para os deficientes. Você não é cobrado para a área externa, mas e aí você como arquiteto? Quando você vai construir um edifício, um projeto, um edifício de uma casa, você se preocupa em dar acessibilidade à sua calçada, mesmo que não seja obrigada? Sim, com certeza eu faço isso aí. Eu convenço o cliente de que nós trabalhamos geralmente com um cliente particular, né? E fazemos todas as calçadas adaptadas para o deficiente, tanto o deficiente visual, com o piso podotátil, como para o cadeirante, quando usamos rampas e fazemos a calçada na inclinação correta. Usamos materiais que não sejam escorregadios, né, antiderrapantes. Isso encarece tanto assim um projeto? Não, de forma alguma. Isso aí, o custo é zero. É a mesma coisa de você utilizar um material qualquer, você utiliza ele da forma correta, adaptado para as pessoas. Eu não entendo porque tanta resistência, né, para favorecer o ir e vir de uma pessoa que tem já uma dificuldade muito grande. Geralmente eles andam sozinhos, então é mais complicado ainda, né? Isso aí é uma questão, eu acho que cultural e de consciência. Aos poucos as pessoas vão começar a abrir os olhos para isso, né? Eu espero, né? Inclusive a gente tem um grande exemplo aqui do restaurante Nau Restaurante, né? Não sei se o Mangai também já fez isso, mas além de ser um prédio inteligente, a melhor cozinha que você já pode imaginar, tem toda a acessibilidade, pelo menos aqui eu entendo, para cadeirantes e para os cegos. Agora, eu não sei se tem outro tipo que a gente tenha que se modificar o projeto para atender, além de cego e cadeirantes. Quais são as outras coisas que a gente precisa ficar atento? Nós temos que ficar... A obrigatoriedade, pelo menos hoje na prefeitura, é para os cadeirantes. Cadeirantes. Então, hoje, não, ela não exige nenhuma adaptação para o sexo. A prefeitura, mas a norma exige. Então, né? É de bom tom, principalmente quando vamos fazer um equipamento comercial, que nós possamos adaptar para outros tipos de deficiências, né? Inclusive os cegos. Claro. Né? A norma, a NBR 9050, hoje, ela vem até inclusive com adaptações em sanitários para deficientes auditivos. Então, os sanitários também, que bacana, eu não conheço ainda. Eu conheço para os cadeirantes, não é? Já vi para crianças portadoras, que são mais lá por conta da cadeira, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, uma casa, ou um banheiro, ou um apartamento tendo rampa e corrimão, isso já é suficiente ou não? Quando nós temos uma casa, um apartamento, aí nós temos que fazer o projeto de acordo com a necessidade daquela pessoa que vai utilizar, né? Se ela for um deficiente... Já é uma coisa mais íntima, digamos, né? Eu já cheguei a fazer um apartamento para uma pessoa que tinha pouca visão, né? Uma visão bastante reduzida. E aí nós fizemos o apartamento todo adaptado para ele, que seriam em contraste de cores, em preto e branco. Então o apartamento todo era em contraste, de forma que a pessoa conseguisse caminhar por ele e utilizar todos os seus ambientes, né? Eu já conheci um apartamento de uma nutricionista que ela é paraplégica, que ela anda em cadeira de roda, e tudo era de acordo com a altura dela. Foi feito tudo planejado de acordo com a altura. Eu achei muito bacana, muito lindo, da família se preocupar em fazer o apartamento exclusivo para ela. Nesses casos, a gente tem que fazer o projeto realmente voltado para aquela pessoa. Por exemplo, quando eu fui me mudar para o local que ainda moro até hoje, que é o Torre Imperial, na época minha sogra já era de idade, a gente já previa que ela iria usar cadeiras de roda. Então tudo lá em casa foi feito com portas bem largas, corredor largo,
para que ela transitasse por toda a casa quando estivesse cadeirante. E foi o que aconteceu. Ela podia ir ao banheiro, ela podia tomar banho, ela podia fazer tudo na cadeira de rodas. Porque tudo foi preparado, né? É muito importante esse planejamento, né? Se pode fazer é ótimo, né? Quando você pode, quando você está adquirindo um apartamento novo, quando você está construindo uma casa, é bom você poder prever alguma coisa desse tipo. Quando nós fazemos casas, por exemplo, é muito comum que façamos, a gente geralmente faz quartos no primeiro pavimento, né, mas a gente deixa um quartinho ali embaixo. Porque a deficiência, a pessoa tem que entender que não é só aquela pessoa que nasceu com aquilo. Às vezes nós mesmos, ditos normais, teremos um problema coronário, teremos um AVC, sei lá, e não vai poder se locomover. Então, um quartinho embaixo sempre é tanto que a gente usa o quartinho embaixo normalmente ou para o hóspede ou no escritório, porque a qualquer momento ele pode reverter e virar o quarto. Todos nós podemos ser deficientes, ao menos temporariamente, com a perna quebrada, uma coisa desse tipo. Pois é, subir escada não dá, né? É interessante que tenhamos, né? Um apoio, né, no caso. Bom, gente, nós vamos agora aos comerciais e voltamos já, não saia daí, ok? Bom, gente, já que a gente está voltando aqui ao nosso programa Estilar, né, eu gostaria de perguntar a Ricardo Vidal, que ele é professor, inclusive, né, da cadeira de projetos no Unip, e arquiteto há muito tempo. Ele tem escritório aqui em João Pessoa, tem escritório também em Campina Grande. Alô, Campina Grande, olha lá, o nosso arquiteto também tem escritório lá, uma unidade lá, Ricardo Vidal, e o nome dele, do escritório dele é Dome Arquitetura. É isso aí, João Pessoa e Campina Grande. Então, João Pessoa e Campina Grande estão super bem assistidos, inclusive ele que faz a diferença, né? Tratando de maneira séria a questão de acessibilidade. É uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. Você que está dando aula agora para uma turma jovem da Universidade de Arquitetura, deve estar sempre batendo nessa tecla, porque a educação é que faz a gente depois, né, pensar sério na coisa e praticar e colocar da teoria para a prática, porque às vezes entra por aqui e sai por aqui. É verdade. Nossos alunos lá, eles já têm uma disciplina voltada só para acessibilidade. É mesmo? Né? Que é a disciplina maravilha. De conforto ambiental 1. E nas disciplinas de projeto, que são as que eu leciono, algumas delas, nós sempre exigimos isso aí. Isso aí já faz parte dos projetos, então a gente não imagina um projeto que não seja acessível. Pois é. Aquela primeira cadeira que você falou, qual é? Conforto ambiental 1. Conforto ambiental 1. Isso quer dizer, quando você falou em ambiental, me lembrei de jardins. E os jardins, os parques públicos, como a Lagoa, por exemplo, está sendo agora, né, transformada realmente num parque, ela também, é exigido dela também acessibilidade, conforto, tudo aquilo para as pessoas que não são dotadas como nós, pernas e braços e toda essa cabeça, né? É também obrigatório? A gente pode cobrar isso do... Pode ser cobrado, sim. O projeto da Lagoa, no caso, eu não conheço ele especificamente, eu não vi o projeto, mas conheço o arquiteto que fez. E, eu me lembro que fui apresentado aí. Marcos Santana. Isso. Ele é professor também, é uma pessoa bastante gabaritada e com certeza ele pensou nisso aí. Não passaria em branco a acessibilidade, de forma né? alguma. Ah, sim. Então, caso não exista algum problema de acessibilidade lá, é interessante que as pessoas cobrem. Falando em parque, na Lagoa, no domingo, eu escutei qualquer coisa pela televisão, programa local, não me lembro qual, que falava que o projeto foi todo feito para carros. Na hora que os pedestres foram à rua, não tinha espaço para os pedestres. Mas eu digo, calma, gente, a Lagoa, né, o parque ainda não está totalmente pronto. Possa ser que quando ficar pronto, apareça um local para os pedestres, né, caminharem. Aí eu não sei se foi uma falha ou se é assim mesmo, porque eu também não fui lá ainda para olhar agora. Quando eu fui com o prefeito dar uma olhada, eu vi, mas ainda estava muito crua a coisa, né? Muita areia ainda, tirando aquela coisa toda. Então, eu não sei se realmente faltou um espaço para o pedestre, que é fundamental, né? Aquele projeto se baseia numa causa que vem sendo discutida há muitos anos, pelo menos dentro das universidades, em disciplinas de urbanismo, que seria fechar o anel interno, e é o que está sendo feito. Então, o fluxo de veículos foi todo desviado para o anel externo,
e todo o parque vai ser voltado apenas para as pessoas, realmente. Pois é, então não tem vamos deixar dentro da lagoa. Que o parque seja concluído e vamos fazer então as nossas conclusões, né? E não fazer agora no meio do caminho, né? Então foi essa discussão que eu vi no domingo, né? Mas como é um parque muito grande, eu espero que a acessibilidade seja perfeita, né? Tem tudo para isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Vai ser um belo projeto, sim. Eu não estou vendo a hora daquilo ficar pronto para eu olhar, porque na realidade, quando eu vim morar em João Pessoa, eu tinha uns 12 anos, e eu morei exatamente ali perto do Cassino da Lagoa. Então eu acompanhei a vida da Lagoa durante muitos anos. Os passeios, o Quem Me Quer, tudo era na Lagoa, né? Hoje já se perdeu muito isso, mas com a vinda do parque, né? As coisas vão voltar, porque o parque vai ficar mais seguro, vai ter mais beleza, né? Então a gente vai poder frequentar. Tenho certeza disso. Com certeza. Você pode observar até a própria Praça da Independência, que as pessoas estão utilizando, fazendo piquenique, etc. Inclusive teve esse final de semana, o outro final de semana que passou, teve uma feira de food truck e bike Sim, truck, é verdade. né? Foi assim, super animado. Eu espero que eles reeditem e que no final de semana que eu esteja aqui eu possa ir lá ver aquela variedade da gastronomia, né? Com certeza, vai ser bem interessante. É muito bacana esse tipo da gastronomia, né? Desse chefe novo, muito bom. Bom, mas agora vamos voltar a falar em um apartamento que tem aquelas áreas em comum, né? Sim. Para quem tem problemas. Então, todo edifício na área comum, ele é obrigado a ter todos os tipos de acessibilidade. Sim, há alguns anos isso já é exigido na prefeitura. Nenhum projeto é aprovado sem ser acessível, pelo menos a todas as áreas comuns do edifício. Sim, então todas são acessíveis. Eu acho que lá em casa não tem para cego. Eu creio que não. Para cadeirantes tem uma como eu falei anteriormente, né? Para os deficientes visual a prefeitura não exige. Mas é de bom tom que o construtor, o investidor, também o faça, né? Colocar sinalização em braille. Pois por exemplo, quando você tem alguns edifícios, você vai no elevador, tem. Uhum. O elevador já vem pronto de fábrica, né? Então peça que venha um com braille, por que não? Você não tem um filho cego, mas você poderá ter um dia, você mesmo pode ficar cego, ninguém sabe. A sinalização em braille é obrigatória nos corrimãos das escadas. Também nos corrimãos. Nas portas, exatamente. Para que a pessoa saiba em que andar ela está chegando. Né? Se for enfrentar os degraus. Exato. Né? Puxa, que beleza. Então tem que se pensar em tudo. Na norma, na NBR 9050, isso tudo está previsto. É interessante que se utilize, o custo para essas adaptações não é alto. Não. E hoje seria até um diferencial para o construtor que quiser fazer um investimento desse tipo. Por exemplo, você que é arquiteto deverá pegar algumas casas antigas e que alguém quer fazer uma reforma, ou seja para moradia, ou seja para um negócio, né? Tanto um restaurante, isso, aquilo, outro. E você fala, olha, nós temos que ter acessibilidade nessa nova casa que nós vamos erguer. É mais caro fazer a casa dentro de uma reforma ou pegar o projeto novinho do começo e fazer tudo? A reforma sempre é uma surpresa. Nós não temos uma previsão de quanto aquilo vai custar. Mas dependendo do caso, como se diz, é um caso a caso. Você consegue colocar acessibilidade num velho casarão? Sim, podemos adaptá-lo, sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, como você disse, um velho casarão, a gente imagina já alguma coisa no centro histórico, uma coisa que a gente não possa mexer. Então, são adaptações sutis que temos que fazer, e aí, no caso, é interessante que seja feito com o arquiteto, para poder fazer esse tipo de adaptação. Não pode mexer em certas coisas, né? Exato. Por exemplo, você, há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás mesmo, eu vi um projeto que ia revitalizar o nosso centro histórico, aqueles locais lá na cidade mesmo, para fazer moradia.